A pessoa jogou segundeiro, eu faço a segunda voz com uma pessoa cantando na primeira voz, faço a segunda voz também isolada também, sem a primeira voz. Eu faço até a terceira voz também, sem a primeira voz e sem a segunda voz. A terceira voz é o trio da primeira voz e da segunda voz. A segunda voz, quando tá cantando, quando a pessoa tá começando a cantar a música na primeira voz, né? Quando chega a hora da segunda voz, de acordo original, né? Porque a segunda voz também tem do começo, se quiser fazer. É mais difícil de fazer, mas tem também. Não fica bem bonito não, mas tem lugar de fazer. O segundeiro bom faz. Mas como ela tá gravada original assim, que ela faz só nas partes, né? Que o original faz, né? Aí a pessoa tá cantando na primeira voz, quando vem na hora da segunda voz, eu já lembro qual é a voz da segunda voz de fazer, encaixado no acorde. Eu lembro qual é a voz. Eu sei qual é a voz de eu fazer. Eu faço no grave, faço no agudo se eu aguentar. Eu lembro qual é a voz. A melodia está na cabeça. A melodia. Aí a gente faz a segunda voz de acordo com a melodia que está ouvindo, né? Dá para fazer também até sem ouvir a primeira voz, né? Que nem eu faço, né? Aí a segunda voz faz de acordo com a melodia da primeira voz. A gente faz na mesma linha da primeira voz, faz variada também. Tem vezes que a primeira voz sobe, a segunda voz não sobe, fica reta, não tá, né? Que fica na terceira voz, vai para a terceira voz, é desse jeito. Que essa outra voz é a terceira voz. Tem até o baixo também. O baixo é a tônica do instrumento. O baixo, que aquela pessoa tem a voz bem grossa, faz aquele baixo, né? Que só tem a primeira voz, segunda voz, terceira voz e o baixo. O baixo ainda é mais difícil do que a primeira voz, do que a segunda voz, do que a terceira voz. A primeira voz não, a primeira voz é a voz mais fácil, né? As pessoas que vão cantar começam logo na primeira voz, né? Que é a voz mais fácil. A mais difícil é a segunda voz e a terceira voz. Eu tiro a segunda voz e a terceira voz. A segunda voz é de acordo com o que os cantores fazem, né? E a maioria das vozes que eles fazem é variada. Passa da segunda voz para a terceira voz. Não é totalmente na mesma linha da primeira voz, não. É variada. Os cantores sempre, as músicas, as duplas cantam assim. Já criaram assim e ficou assim, né? Porque ficou mais fácil de fazer e ficou mais bonito. É isso aí, deixa eu ver se lembrar o que, é que eu ia dizendo depois. É, a segunda voz também é uma melodia. A gente começando na segunda voz, a gente canta na segunda voz sem desafinar, sem desencaixar, sem perder a melodia. Por isso que eu faço a segunda voz sem ter a primeira voz, porque eu canto a segunda voz como se fosse uma primeira voz. É encaixado na melodia, é sem desafinar. Sem desafinar, é cantando na melodia, que nem cantando a primeira voz. É desse jeito. Por isso que a segunda voz a gente tem que fazer, porque até ouvindo a primeira voz é mais fácil de fazer a segunda voz, que tá ouvindo a melodia da primeira voz é mais fácil de fazer. Mas sem ouvir a primeira voz, a segunda voz isolada também, dá para fazer também. E quem sabe fazer não é difícil de fazer não, porque é só fazer sem desafinar, sem sair da melodia da segunda voz, que a segunda voz também é uma melodia. E tem a terceira voz também, a terceira voz também é uma melodia. Aí a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz são trio, né? De acordo com as notas musicais, os instrumentos musicais. De jeito. Aí por isso que quem não tem um dom musical ouvido, a pessoa está cantando a primeira voz, não sabe encaixar a segunda voz não, porque não lembra de como é a segunda voz, né? Como é o dueto da segunda voz, que para poder encaixar na primeira voz. Não lembra como é, porque não tem ouvido musical. Aí não lembrando como é, eu não creio que aprende não, para lembrar não. Não creio não, porque se o professor está ensinando ali a voz, mas depois que sair de lá não sabe mais fazer a voz. Porque a voz não está na mente, né? A voz tem que estar na mente. Tem que estar na mente, de acordo com o que o professor disse ali, aí tem que ficar na mente para poder dizer. Aí se depois sair de lá, esquece, né? Não, a voz não está mais na mente não. Por isso que eu não creio que aprende não. Por isso fica direto sem aprender. Vai estudar e não aprende. Eu creio assim. Eu faço segunda voz desde 1992, sou veterano. Eu canto no Canta Sério aqui na cidade que eu moro. É, não sou muito bom, não sou bom para cantar ao vivo não, no meio do povo não, mas que eu sou vergonhoso, eu fico muito nervoso, né? Por isso que não sai bom. Por isso que não venho ganhando muitos prêmios. Eu ganhei só em 98 e 99, mas por causa do. Eu sabia fazer a segunda voz, é porque eu sempre fui vergonhoso, né? Aí atrapalha o cantado, né? Aí eu ganhei mais por causa da primeira voz e por causa da música, né? Que é bem boa. É isso, mas sempre que tem, agora esse ano vai ter. Esse ano vai ter, Rio vai fazer. Não estava tendo não, agora a nossa prefeita vai fazer. Rio vai fazer o Canta Cedro. É,
Eu não gosto assim, não dou pra cantar ao vivo não, mas eu gosto de cantar. Até no festival eu canto mesmo. Eu canto ao vivo. Tendo um show de calor eu quero cantar. É porque eu gosto muito de música. Eu lá em casa, eu sou o que gosto mais de música. Eu gosto mais, ele disse que gosta mais do que eu lá de casa, mas eu gosto mais. Não tem outra pessoa para gostar de música mais do que eu, não. Eu gosto muito de música. Tendo festival, se tivesse algum festival perto mesmo, até eu ia participar também. É tudo é longe, o cara tem que pagar e sai caro. A gente, né, é um jogo, não sabe nem se ganha, né? Porque é sorte, né? É. É por isso. Mas eu canto mesmo. Eu gosto de cantar em festivais. Gosto mesmo. Enxô de calor, festival, canta sério. É desse jeito, mas eu sou vergonhoso não é só em música não, eu sou vergonhoso em tudo. Aí por isso que eu fico nervoso, mas eu sou vergonhoso em tudo, não é só em música não. Eu fiquei incentivei meu sobrinho a cantar no Canta Cerda. Eu botei meu sobrinho Ivanildo do violão, que é do Conselho Tutelar, eu botei ele quando tinha 8 anos de idade, eu botei ele pra cantar no Canta Cerda, em 1999. E que eu tô sozinho, agora tá cantando mais o meu outro sobrinho, Lindierle, que é a dupla, Ivanildo Lindierle, que ganhou em segundo lugar, derradeiro Canta Cerda que teve. Se não tivesse apagado as luzes lá 3 vezes, né? A apagar para poder não ganhar em primeiro lugar e ficou em segundo lugar. É, aí, esse ano eu vou mais babau, minha dupla, eu vou mais babau. É, esse ano eu vou ver se eu desenrolo para poder ver se nós ganhamos um prêmio, né? Se nós cantar bem cantado mesmo, se não ficar vergonhoso, se não ficar nervoso na hora, né? Nós tiramos um prêmio, com certeza, que a música vai ser boa. A música é de um fazendeiro, de uma fazendinha pequena que não era rico, né? Que é pobre, que estava enricando, botando água no leite. Aí o macaco viu e jogou na água. Ele correu e não conseguiu. Entrou no riacho e não conseguiu pegar a sacola de dinheiro. No final fala assim: a água me deu e a água levou. Vai ser a minha música do Canta Sério, que eu vou cantar mais meu parceiro Babau. Tchau, pessoal, até a próxima.